acabou pensar no Red Bull Bragantino, que é um time de Série A, é um time de um nível muito acima do Aurora, mas eu acho o time do Botafogo melhor, tecnicamente falando. Agora, eu espero muito que essa vitória aí, né, essa vitória soberana, né, essa vitória do Botafogo sobre o Aurora, não tenha sido somente por conta da fragilidade do Aurora, mas que tenha sido, sim, uma virada de chave nesses jogadores. O que a gente quer ver é um time inteligente, muito bem na defesa, muito bem postado na defesa, saindo com muita qualidade na transição rápida, contra um time de um nível acima. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver a mesma postura nesse jogo contra o Bragantino. Porque se o Botafogo entrar com essa postura, a mesma postura, né, a mesma vontade, a mesma entrega que teve contra o Aurora, entrar dessa forma contra o Bragantino, o Botafogo, ele passa. Mas a gente não pode ver contra o Bragantino, né, aquele futebol que a gente viu em alguns momentos, né? O primeiro jogo contra o Aurora lá na altitude, alguns jogos do Campeonato Carioca. A gente não pode ver o Botafogo que foi até antes desse jogo de ontem. Um time muito espaçado, um time desorganizado, um time que no segundo tempo some, time que se desliga do jogo, cara. A gente não pode ver essa postura contra o Red Bull Bragantino. O Botafogo ele tem qualidade para passar. O Red Bull Bragantino não é um bicho de 7 cabeças. Se classificou, eu sei que o Águilas Douradas é um nível, né, acima, é um time que tem mais qualidade do que o Aurora, mas não foi bons jogos, não. Os 2 jogos, né, do Bragantino contra o Águilas Douradas, é aquele jogo, cara, que deixa muitas dúvidas acerca de qual realmente é a qualidade do Bragantino. Porque ele teve muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Passou nos pênaltis. E no ano passado, no primeiro turno, quando o Botafogo estava fazendo ali, né, aqueles excelentes jogos no primeiro turno, ele venceu o Red Bull Bragantino no Newton Santos, uma ótima vitória, o Botafogo foi muito superior. E no segundo turno, fazia um bom jogo contra o Bragantino, no estádio deles, chegou a ficar em 2-1 no placar, mas no final do jogo tomou um gol de empate, né? Aquela coisa que a gente viu diversas vezes, o Botafogo tomando um gol no final do jogo. Então, rapaziada, vamos continuando aqui, deixa o like, só 23 likes até o momento, deixa o like aí, não custa nada, acho que não cai o dedo, né? Deixar o like. Deixa o like aí, para a live ser impulsionada lá para cima, toda vez que alguém entrar no YouTube vai dar de cara para a live rolando. Nesse momento tem diversas lives rolando aí, influenciadores, né? Canais muito maiores, né? Canais mais antigos, que tem muito mais inscritos, então competir é difícil. Então, cara, o YouTube ele sempre vai dar prioridade para canais maiores. Então, gostaria da opinião de vocês, vote na enquete, comente aí a opinião de vocês sobre qual time o Botafogo ele tem que entrar contra o Fluminense no domingo. Time titular, time misto ou time reserva. 21 votos até o momento. A maioria votou time misto, 43%. Então, Celso Rocha, você que falou aí, reclama também com o pessoal que votou na enquete, cara. Você disse que dá nojo, né? Bom, parece que eu não tenho uma opinião isolada, né, sobre o Botafogo escalar o time misto. Você vai ter que reclamar com todo mundo que está com a mesma opinião. Você não continuou falando, né, o que você faria. Você só criticou o fato de eu ter dito que o Botafogo deveria entrar com o time misto contra o Fluminense. Vai lá, então, se você estiver incomodado, é só você ir para outra live. Talvez o cara que estiver fazendo a live lá vai falar coisa que seja agradável aos seus ouvidos. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vou colocar na tela aqui. Vamos lá. O que os times podem esperar um do outro no duelo
O que os times podem esperar um do outro no duelo pela Libertadores? Vamos lá, né? É uma matéria da ESPN. Resta só mais um passo para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Botafogo e Red Bull Bragantino confirmaram suas classificações para a fase prévia do torneio. Depois do Massa Bruta eliminar o Águilas Douradas nos pênaltis na última terça-feira, o Glorioso bateu o Aurora em casa na noite desta quarta. A partir da próxima semana, os dois times brasileiros se enfrentam por uma das últimas 4 vagas nos grupos da principal competição interclubes da América do Sul. Comentarista dos canais ESPN, Ubiratã Leal, analisou o confronto e destrinchou as duas equipes, apontando o que cada um poderá esperar de seu adversário. O que o Botafogo pode esperar do Bragantino? Essa é a opinião do comentarista da ESPN. O Botafogo pode esperar do Bragantino um time muito físico, com jogadores de muita velocidade. É um time muito intenso. Então, por isso, é um time difícil de se enfrentar, que te desgasta muito e exige que você responda também com muita intensidade. Sabendo disso, é que eu falei no início da live, na minha opinião, sobre os jogadores que têm que ser poupados nesse clássico contra o Fluminense no domingo. E a gente precisa de todo mundo inteiro, 100%, sabendo também que a gente não pode correr o risco de perder alguns jogadores por lesão, porque, cara, a gente porque não tem reposição, não tem substituto. Eu não quero nem imaginar, cara, o Savarino, o Júnior Santos, o Eduardo, o Tietê, o Tiquinho, fora desse jogo contra o Red Bull Bragantino, por alguma lesão, né, por alguma pancada que possa tomar, né, eventualmente, nesse clássico contra o Fluminense. Um jogo muito físico, um jogo que vai exigir muito do físico dos jogadores do Botafogo, porque vai ser um jogo muito exigente até o final. O Bragantino, ele não vai querer voltar desse jogo com uma derrota. Então, eles vão correr, eles vão, cara, dar a vida deles em campo até o final. E o Botafogo, ele tem que dar além. Ele tem que fazer a mais de tudo aquilo que o Bragantino se propuser a fazer nesse jogo. Agora, o Bragantino também tem um pouco de dificuldade de abrir as defesas adversárias quando esse espaço não aparece. Ao mesmo tempo que é um time muito rápido, muito intenso, capaz de atacar espaço, às vezes sofre um pouco para abrir essa defesa adversária quando o adversário se fecha muito e dá campo. Não acredito que essa vai ser a postura do Botafogo, não. Nesse jogo contra o Bragantino, não acredito que o Botafogo vai se fechar todo, se fechar lá atrás para jogar por uma bola. Não acho que vai ser assim, não. Eu acho que, na minha opinião, o Botafogo ele vai tentar ser o mandante do jogo, tentar ser o protagonista, tentar abrir o placar. O Botafogo ele vai tentar sair na frente do placar o mais rápido possível. Agora, tem que ter atenção sem a bola também. Tem que atacar de forma organizada. Para caso perder essa bola, ele não sofre com o contra-ataque do Red Bull Bragantino. Então, tem que ter essa atenção. Total atenção. Enquanto o Bragantino recupera essa bola, o Botafogo ele tem atenção, fechar os espaços, se recompor rápido e o setor defensivo se posicionar muito bem para que não seja surpreendido. Os laterais não podem ficar deixando espaço toda hora nas costas, senão vai sofrer. Além disso, o Bragantino é um time que, justamente por atacar muito, fica um pouco adiantado e vulnerável para o contra-ataque. Se o adversário souber sair em velocidade,
pode criar problema para o Massa Bruta. A principal qualidade do Botafogo é essa. Sai em transição rápida, sai em velocidade para surpreender o time adversário. O Botafogo botou muito isso em prática nesse jogo contra o Aurora e foi a principal virtude do Botafogo no ano passado foi essa transição. Essa subida em velocidade com poucos passes. Tanto por dentro quanto pelas pontas. Então, essa é a principal virtude do Botafogo hoje. Obviamente, o Botafogo vai ter a bola, ele vai ter que ter criatividade para furar a defesa do Bragantino, mas nos momentos que o Bragantino tentar atacar o Botafogo, ele tem que ter inteligência também para colocar em prática essa principal característica, né, do Botafogo, que é essa transição, essa subida em velocidade. Então, vamos lá. O que o Bragantino pode esperar do Botafogo? O Botafogo é uma incógnita, porque não sabemos quem será o técnico nesse confronto. A gente não sabe como é que vai estar o psicológico até o momento desse jogo. A gente espera que essa vitória do Botafogo sobre a Aurora tenha sido a virada de chave definitiva para esse time. A gente espera uma postura diferente, né? Diferente da postura que o time vinha tendo até o jogo contra a Aurora. E a gente quer que essa postura que o time teve contra a Aurora, ela continue, obviamente, né? E procure sempre evolução. Ainda existe muita coisa para esse time do Botafogo evoluir. Essa vitória contra a Aurora não pode ter sido também aquela coisa de que não pode causar uma ilusão de que esse time está pronto. Não. O Aurora é fraquíssimo. É fraquíssimo. Então, tanto o Fábio Matias, né, que está à frente do time nesse momento, tanto ele será necessário ele continuar, né, fazendo correções nesse time, corrigindo algumas questões defensivas, e também mexendo com o brio desses jogadores, né, fazendo eles resgatarem confiança. Ele vai ter um papel muito importante nisso, porque o técnico, o novo, que irá chegar, muito provavelmente, ele não estará à frente do time, né, comandando o time nesse primeiro jogo contra o Bragantino semana que vem. Eu não acredito que esse técnico ele chegue até quarta-feira. Mediante a informação que surgiu hoje, que eu vou trazer aqui para vocês daqui a pouco, eu não acho que esse técnico ele vai chegar até esse jogo contra o Bragantino, não. E o jogo de volta será já daqui a 2 semanas, cara. Mesmo que o técnico chegue antes do segundo jogo, né, antes do jogo da volta, não vai dar tempo de ele fazer muita coisa, não. Então, o Fábio Matias ele será o responsável praticamente pelos 2 jogos da pré-Libertadores. Então, a gente conta muito com o senso crítico dele, a gente conta muito com a percepção dele, né, sobre a parte tática do time, sobre a questão individual dos jogadores, né, ele terá esse papel fundamental de resgatar a confiança dos jogadores, né, trazer essa parte mental, né, de volta, para que o Botafogo ele esteja bem mentalmente, psicologicamente e taticamente para esses 2 jogos contra o Red Bull Bragantino. E o próximo técnico que vier, ele dá seguimento, né? Ele dá seguimento e dá uma evolução na parte ofensiva do time, padrão tático, melhorar, né? Tudo que precisar ser melhorado na parte tática do time, na parte defensiva, na parte ofensiva. E ser aquele técnico que esse time precisa, né? Ser aquele técnico que depois que o Luiz Castro saiu, nenhum mais conseguiu ser. Aquele técnico que vai comandar o time, que vai ter o vestiário nas mãos, que vai estar junto com os jogadores, que não vai ficar falando merda em entrevista coletiva, vai escalar o time corretamente, vai mexer no time corretamente,
vai dar um bom padrão para o time, vai conseguir extrair o máximo do potencial de cada jogador. É isso que será a missão do próximo técnico que chegar. Provavelmente vai ter uma eliminação no Campeonato Carioca, até porque o Botafogo tem pouca chance de classificação. Então, como isso vai ser digerido dentro do elenco? Com uma possível classificação, pode vir uma sensação de que a maré virou depois de tantos meses. A questão do Botafogo é muito psicológica, técnica e taticamente a gente não tem muita ideia do que é o time. Muita gente não sabe como esse Botafogo vai tentar se montar para o duelo da terceira fase. E eu acho que isso cria uma questão. O Bragantino vai ter que montar o time pensando só nas suas virtudes e tentar estimar mais ou menos o que o adversário vai apresentar.